iniciar nosso projeto, então, o nosso terreno terá 5 por 20. 5 de frente e 20 de comprimento. Primeiramente, eu gosto de começar demarcando a linha do meu terreno através da linha de modelo. Ou também eu utilizo o comando DL, que é basicamente utilizar uma linha de detalhe. Então, fica a critério do desenhista ou do projetista. Eu vou começar então aqui em linha de modelo, e aqui no meu estilo de linha eu utilizarei apenas o linha mesmo. Começarei então aqui e vocês irão observar que está em 10.000, tá? Isso porque eu ainda não modifiquei as minhas unidades. Então, antes de começar a demarcar o meu terreno, eu vou vir aqui na aba na minha aba gerenciar e aqui em unidades do projeto, bem aqui em configurações. Ou também, eu gosto muito de utilizar o comando UN, ó, eu clico ali, abre esta aba aqui. Ou eu utilizo meu atalho UN e ele irá abrir a mesma aba. Tem pessoas que gostam de usar atalho, tem pessoas que gostam de usar o programa em si, fica a critério do projetista. Então aqui, como vocês podem ver, o meu comprimento está em milímetros. Eu vou modificá-lo para metros, por gosto mesmo. E aí vocês utilizem o que vocês acharem melhor. Eu gosto de sempre deixar uma casa decimal e dou um OK. A distância também eu gosto de colocar em metros e sem nada de arredondamento. Dou um OK e um aqui novamente. Volto para minha aba arquitetura e linha de modelo. Venho aqui então, irei demarcar 5 e irei digitar aqui 20 também. Farei um retângulo, certo? Então aqui, essa aqui será a minha frente, fundos e laterais. Primeiramente, eu irei demarcar a minha distância da frente, tá? O meu recuo frontal. O meu recuo frontal será de 4,30 metros. Então, o que eu farei, então? Eu clicarei aqui na minha linha de modelo e com o comando CS, eu venho aqui e irei fazer o meu recuo. Vocês podem perceber que aqui no Revit ele já vai, digamos que ele não coloca cotas, tá? Mas ele vai me dando a distância baseada nesse meu ponto que eu peguei para facilitar o meu trabalho. Outro ponto também que eu gosto muito de usar é o CO. O que é a diferença do CO para o CS? O CO, ele irá copiar o elemento tal qual é selecionado. O CS, ele irá copiar o meu comando, ou seja, ele não copiou exatamente este elemento, ele copiou o comando. Ó. Estou utilizando o meu comando de linha. Já o meu CO, eu irei clicar aqui novamente, irei dar um CO, ele copiou exatamente igual esta minha linha, tá? Mas, Raíssa, eu não quero utilizar comando nenhum. Não tem problema algum. Eu volto aqui na minha aba arquitetura, então, e vou em linha do modelo. Clico nele e venho aqui e vou até 4.3. Clico aqui com meu mouse e vou arrastando ele até chegar no outro lado do terreno. E dou um clique novamente. E uma das coisas que as pessoas às vezes se confundem é, se eu não der um ESC aqui, ou clicar aqui em modificar, ele irá continuar no meu comando, tá? Então, eu irei aqui, faço 4,30. Ó. Se eu não sair, não der um ESC, ele vai continuar com o meu comando. Então, ó, aqui na aba propriedades a gente pode ver. Então, para que isso não ocorra, ou eu dou um ESC, ou eu vou aqui na aba e clico em modificar, que ele volta para minha setinha. Feito isso, então, eu irei fazer agora o meu recuo lá de trás, tá? O meu recuo de fundos, que nada mais é que 2 metros. Eu volto aqui na minha aba arquitetura e vou em linha do modelo. Em linha do modelo, eu vou contar 2 metros e está feito o meu recuo frontal e fundo.
Bom, primeiramente, então, nós iremos começar demarcando os meus muros frontais, tá? Começando, então, pela nossa parede. Como se cria, então, uma parede no Revit? A parede, nós iremos aqui em aba Arquitetura, em Modificar, e o Modificar selecionado significa que não tem nenhum outro comando. Eu vou aqui, então, e clico em Parede. Quando a gente deixa o mouse sem selecionar nada, apenas em cima do nosso comando, independente do que for, o Revit já vai nos dizer para que serve aquele comando. No caso do parede, então, ele diz ali que vai criar uma parede não estrutural no modelo de construção. Ele também vai nos falar que o atalho para a parede é WA, porque o Revit ele é um programa americano. Aqui, então, ao clicar novamente, eu clico aqui, ó, em parede, ele já vem para essa aba aqui de propriedades. O Revit ele vai nos trazer diferentes tipos de parede. É importante ressaltar que parede não é uma família, então tu não tem como importar para dentro do Revit como um sofá, como uma janela, como uma luminária. A parede já vem dentro do Revit e nós apenas podemos modificá-las e duplicar as que já existem para criar novas. Clicando aqui nessa setinha preta, a gente pode verificar todos os modelos que já vêm inclusos dentro do Revit. Então, por exemplo, eu irei escolher o meu genérico de 20 milímetros. Aqui, ó, na lateral, tem algumas propriedades das minhas paredes, da minha parede em si. Aqui em altura desconectada é a altura que será da minha parede. Aqui em restrição de base e superior nós iremos tratar mais adiante, mas já salientando e já comunicando, tem a ver com os níveis do meu projeto, tá? Ou seja, a altura, basicamente os pavimentos que compõem o nosso projeto. Eu vou vir aqui então em altura desconectada e irei botar 2,70 e clique em aplicar. Dando seguimento então, bom, eu falei que a gente ia começar pelo muro, mas na verdade não. Nós iremos começar pela casa em si. A nossa casa, ela começará com uma parede de 3,20 metros. Eu vou vir aqui então na minha pontinha e irei colocar mais ou menos 3,2. Vocês podem verificar que ele ficou bem centralizado nessa linha. Isso se deve ao fato de que aqui na linha de localização será basicamente a linha que irá localizar o início da tua parede. Então, a gente pode colocar linha central da parede. Eu geralmente prefiro botar em face de núcleo externa ou face de acabamento externo. Mas isso no decorrer do projeto, vocês irão perceber que não tem muito problema. Por quê? Se eu colocar aqui a minha parede e eu clicar com o meu espaço do teclado mesmo, ela já irá retornar para o outro lado. Então, na medida que tu vai projetando, muitas vezes a gente vai precisando fazer essas modificações e acaba sendo um comando automático. Então, eu vou colocar aqui 13,20 e irei pôr para dentro 1 metro, tá? E aí, eu finalizarei aqui na minha lateral. Feito isso, então, a minha casa, ela terá como comprimento, a partir desta face, 13,17. Então, eu irei aqui até 13,7. Eu gosto de digitar os números, mas caso tu não estejas confortável com isso, você pode pegar e colocar até chegar ao número que você gostaria. Aqui, por exemplo, ficou 13,17, só que eu acabei me enganando. 13,17 era a partir desta parede aqui. Então, eu vou dar um Ctrl Z, que me permite que retorne ao que já estava antes de eu fazer essa modificação. Aos amantes de atalho, vocês poderão, para não ter que ver toda hora na aba Arquitetura Parede, vocês poderão clicar numa parede e utilizar o comando CS, tá? Que ele já vai para o comando da parede. Como eu disse, o comando CS, ele vai copiar o comando, mas não o objeto 100% igual ao que já está. Então, voltarei aqui na aba Arquitetura, Parede, escolherei a minha parede genérico, 200 milímetros, e nessa pontinha aqui, aí sim,
eu colocarei 13,7. 13,7, ele ficou bem no meu recuo certinho. Feito isso, eu farei aqui também até chegar ao meu recuo. Ó, como vocês podem ver, a minha parede ficou para fora do meu terreno, mas eu não preciso fazer ela de novo. Eu clico no espaço e finalizo. Essa minha parte aqui final, ela terá 3,10 de comprimento, tá? Então, eu colocarei aqui 3,10. Essa parede aqui, ela não vai até todo esse final, mas calmem, que depois eu vou dar seguimento. No momento, então, vamos deixar assim, até o recuo. Volto para minha aba arquitetura, em parede, e agora eu vou fazer os meus dormitórios. O meu primeiro dormitório, ele vai ter uma distância de 3 metros. Então, eu vou clicar em 3 e eu dou um OK. Agora, aqui, para minha aba horizontal, ele vai ter 2,10. Agora, para cá, mais um pouquinho, 4,75. Esta aqui é a minha circulação da minha residência. Novamente, eu vou fazer outro quarto de 3 metros, onde eu fecharei aqui. Dando seguimento, então, eu vou fazer o meu banheiro. O meu banheiro, ele vai ter uma parede de 1,30. Então, aqui, primeiramente, eu vou verificar que tem um espacinho aqui. E eu vou cotar para ver se ele tá com 4,75. Ele está com 3,8, mas é para ficar com 4,75. Vocês perceberam que eu utilizei o comando de cotas. Eu utilizei o meu atalho DI, tá? DI é um dos atalhos onde vocês poderão cotar. Caso você seja o tipo de pessoa que não gosta de utilizar atalhos, é só vir aqui na nossa aba rápida de acesso e vir em cota alinhada. Então, eu venho aqui e coto e vejo se está ok. Então, agora eu pego e arrasto e faço uma parede a 1,30 para minha esquerda. Venho na minha aba arquitetura, parede, venho bem pertinho e vou botar 1,3. E aí, vou até aqui o final. Eu venho aqui, verifico realmente está com 1,3, está com 90, porque ele acabou contando com a minha espessura da parede. Aí eu verifico aqui se todos estão com 3 metros. 1,10 e aqui, na verdade, tem que ser 3,10. Tá 2,9. Iremos ajustar isso. Vocês podem ajustar a distância cotando e ajustando. Ou clico aqui, vou apagar as cotas. Clico aqui e aqui ele sempre vai me dar alguma distanciazinha relativa a algum objeto perto. Então, dando seguimento, eu vou fazer aqui a minha parte da cozinha, onde ela vem desde o meio do meu banheiro até a lateral da minha residência. Pronto. Aqui, então, nessa parte será a minha lavanderia. E a minha cozinha, ela terá 2,65 de comprimento. Só que como ela já tem a minha parede, eu gosto de desenhar com linhas, então, para saber ao certo a separação da minha sala e da minha cozinha. Eu vou vir aqui no meu comando DL, ou posso vir em linha de modelo, e clico aqui num lugar bem na pontinha da cozinha, e eu vou colocar mais ou menos 2,65. Só para demarcar onde eu colocarei a minha parede. A minha parede, então, terá 2,25. Eu vou vir aqui na aba arquitetura parede e puxarei 2,25. Pronto. Apago essa linha e aqui está feita a minha residência. Basicamente, as paredes dela. Não é essa aqui. Eu venho aqui, então, só para fazer um adendo.
Aqui nessa casinha será a minha vista 3D padrão, tá? É um atalho do meu 3D. Aqui então ficou essa baita parede sobrando, onde não tem necessidade. Nós podemos ou puxá-lo, clico nela e puxo ela até aqui, ou eu posso utilizar o comando trim, que é, eu vou na aba modificar, clico aqui em aparar e estender para o canto. Clico na minha parede e clico na parede onde eu gostaria de uni-la. Pronto. Aqui no 3D vocês poderão verificar. Aqui abaixo ele está em preto e branco, mas a gente pode modificar o meu estilo, tá? O meu nível de detalhamento para alto e o meu estilo de objeto para cores consistentes. Na próxima aula, então, nós iremos dar seguimento na parte de janelas e portas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, não se esqueçam de se inscrever.